Graça e paz, meus irmãos. Hoje iremos analisar o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11, que diz respeito à carta de Cristo à igreja de Esmirna. Convido você para acompanhar a leitura. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, e foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Servo de Cristo, a igreja que estava em Esmirna estava passando por um sofrimento muito intenso e Cristo envia essa carta a ela a fim de encorajá-la. Iremos considerar alguns aspectos marcantes dessa carta que muito tem a nos ensinar. Primeiro, o destinatário. No início do versículo 8 diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Jesus ordena João a escrever ao anjo da igreja. Como aprendemos no domingo, nas 7 cartas, esse padrão é mantido. Jesus manda a carta a cada igreja local na pessoa do seu pastor titular. Isso é maravilhoso, pois mesmo passando por dificuldades, a igreja era pastoreada com as reconfortantes palavras de Cristo. Podemos imaginar o pastor lendo a carta para a igreja no culto público e ela atenta, ouvindo as consoladoras palavras do seu Senhor. Que maravilha, meus irmãos! Mas o Senhor especifica o local onde estava cada igreja. E essa carta diz respeito à igreja que estava localizada em Esmirna. Essa cidade ainda existe atualmente com o nome de Izmir, na Turquia Asiática. E é conveniente destacarmos alguns pormenores dessa cidade para uma melhor compreensão da mensagem de Cristo transmitida a ela. O nome da cidade, Esmirna, vem de mirra, uma erva amarga. Portanto, o nome da cidade é um nome bem apropriado para uma igreja que estava enfrentando um amargo sofrimento, conforme veremos mais adiante. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerado o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Ela também era opulenta, rica. Competia com a cidade de Éfeso, não apenas em maldade, mas também em riqueza. Sendo uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia, pois era uma cidade portuária. Um lugar de realeza corado de torres. Além disso, Esmirna era marcada pela idolatria. Tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio e Demétrio. Essa cidade mantinha uma fidelidade muito grande para com Roma. Muito antes de Roma conquistar o domínio expressivo, Esmirna já era fiel a ela. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. No ano 26 d.C., quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo que, segundo eles, era um privilégio, o construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso. Era uma cidade que prestava adoração ao imperador. E só para vocês terem uma noção, cada ano o cidadão romano tinha que queimar uma pitada de incenso no altar e reconhecer publicamente que César era Senhor Supremo. E esse ato era recompensado com um certificado que era renovado anualmente. Deixar de apresentar um certificado significava ser considerado um cristão, e isso abriu o caminho
seus magistrados assim determinassem a pena de morte sob acusação de traição. Essa era a cidade de Esmirna. Mas o que nos chama a atenção é que mesmo numa cidade como essa, com essas características, a igreja de Jesus Cristo foi ali estabelecida. E ao anjo da igreja que está em Esmirna. Então vimos o destinatário da carta. Segundo, o remetente. O texto prossegue ainda no versículo 8, com a identificação daquele que enviou a carta para a igreja em Esmirna. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Você se lembra dessa descrição? Isso mesmo. Se trata do Senhor Jesus Cristo, conforme analisamos no capítulo 1, versículo 17. Foi ele quem remeteu a carta. Como nos foi explicado, a primeira visão de João do Cristo glorificado serviu tanto para consolar como para preparar as igrejas para o que seria dito nessa segunda parte do livro. A forma como Cristo se apresenta a eles é bem apropriada à condição e circunstância da igreja ali em Esmirna. Só relembrando o que significa essa identificação de Jesus como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, o título, o primeiro e o último, é derivado de Isaías 41:4, 44:6 e 48:12, em que se refere a Deus como Criador de todas as coisas e soberano sobre a história. Ouça Isaías 44, versículo 6, Isaías 48, versículo 12, a fim de verificarmos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu, também o último. Logo, o fato de que Jesus é Deus com o Pai é aqui declarado pelo próprio Cristo. Ele precede todas as coisas, como aquele que as criou, e ele levará todas as coisas ao cumprimento escatológico. Ele é a origem e o alvo de toda a história. E o texto diz mais, que foi morto e reviveu. Foi com essas palavras que Cristo consolou João, quando esse havia caído a seus pés como morto, como lemos no capítulo 1. Como vimos, o fato de que Jesus foi morto significa literalmente que ele se tornou morto. E isso implica que ele se entregou voluntariamente para salvar todo aquele que nele crê. O vivente, o eterno, autoexistente Deus, que nunca poderia morrer, se fez homem e morreu. Amados, em sua humanidade, ele morreu sem deixar de viver como Deus. E o texto ainda diz que ele reviveu. Essa é uma referência à vitória da ressurreição que se destaca nessas palavras. E o fato de Jesus se tornar morto e ressurgir foi totalmente oportuno para essa descrição do Senhor à igreja de Esmirna. E isso por pelo menos 3 razões. Razão de número 1, porque a cidade de Esmirna era, em dado momento, ela foi destruída e depois reconstruída, como se ela morresse e voltasse a viver. Então essa descrição foi muito apropriada para os crentes daquela cidade. Razão de número 2, porque revela que a deusa da cidade era uma ilusão. A conhecida padroeira de Esmirna era chamada Cibele, que era considerada a deusa da natureza, e seu culto se baseava na sua descida à morte no inverno e sua suposta ressurreição na primavera. Sendo assim, quando Cristo se apresenta como aquele que se tornou morto e reviveu, ele está dizendo aos irmãos que Cibele era deusa coisa nenhuma. Ele sim é Deus, porque morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. A razão de número 3, porque os irmãos foram consolados com a forma que Cristo se revelou.
Jesus se identificou com o sofrimento deles. Logo, eles puderam ter o consolo, pois o seu Senhor também foi perseguido, sofreu, foi morto, mas reviveu. E todos aqueles que nele morrem serão ressuscitados. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse a Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, que esperança temos na pessoa de Jesus Cristo? Então, vimos primeiro o destinatário. Segundo, o remetente. Terceiro, um elogio. Versículo 9, observe aí, por favor. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A carta para a igreja de Esmirna não contém repreensão ou condenação, não significando, é claro, que era uma igreja impecável, mas o Senhor não tinha nada além de elogios para essa igreja oprimida por amor a Ele. Sua fidelidade permanece como um brilhante exemplo para todas as igrejas, em todos os lugares. Jesus não apenas se identifica a igreja, mas no versículo 9 diz que a conhece e se identifica mais profundamente com ela. Essa expressão, pode observar no texto, eu sei, não denota apenas um saber de onisciência, que é bastante óbvio nessa carta, mas também envolve o saber de experiência. Tudo que a igreja estava passando, Cristo também experimentou. Que consolo para os irmãos! Cristo verdadeiramente se identifica com a sua igreja. Ele te conhece plenamente, meu irmão. Ele sabe o que te aflige, conhece a sua dor. Ele, na sua humanidade, experimentou o sofrimento que passamos e, como nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Leia o início do versículo 9 comigo, por gentileza. Eu sei as tuas obras. Essa expressão, as tuas obras, não consta na maioria dos manuscritos mais antigos, não significando que Jesus não conhecesse as obras dessa igreja. Mas afinal, qual era o estado da igreja de Esmirna? O Senhor Jesus oferece um diagnóstico preciso, dizendo 3 coisas que indicavam a sua condição. Ela estava em tribulação, pobreza e estava sendo perseguida. Ou seja, a igreja de Esmirna estava em grande sofrimento e Cristo sabia disso. E não é por acaso que ela é conhecida como a igreja sofredora, diferente da igreja de Éfeso, que é denominada como a igreja sem amor. Mas vamos entender mais dessa constatação de Jesus Cristo. Ele disse aí, tribulação. Eu acredito que você se lembra dessa palavra. Nós a lemos na comissão de João no capítulo 1, onde ele se identificou com os irmãos na tribulação, na aflição. Essa expressão, essa palavra, descreve pressão ou dificuldades vindas de um mundo hostil. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, a ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo espremida por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja. Meus irmãos, eles estavam sendo oprimidos por perseguições ferrenhas, imprensados pela maldade dos perseguidores. Mas Jesus continua descrevendo a igreja, o seu estado. Pobreza. Essa palavra não significa a falta do que é supérfluo, a falta do que é desnecessário. Não, senhores. Essa palavra que Cristo descreve a igreja, a sua condição, indica pobreza extrema, pobreza total. Descreve o estado de uma pessoa que não tem nem sequer o essencial. E isso se torna intrigante quando lembramos que a igreja de Esmirna, ou melhor, a cidade de Esmirna, era rica, opulenta,
Mas os crentes nessa cidade estavam passando por privações, por penúrias. Mas olha algo ainda mais intrigante no versículo 9. Mas tu és rico. Vocês entenderam o que Cristo disse à igreja? Ele está elogiando-a de maneira excepcional. Como assim? Ela está em pobreza total, mas ao mesmo tempo é rica. A fidelidade a Cristo, o que a igreja de Esmirna tinha, era uma riqueza reconhecida pelo próprio Senhor. Ela era pobre financeiramente, sim, mas rica espiritualmente. Pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Ela não somente alcançou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, mas se mantinha leal a Ele. Embora não podemos delongar nesse ponto, precisamos considerar essa declaração de Cristo. A falsa teologia da prosperidade, que tem sido pregada por muitos atualmente, que alega que quem é fiel terá riquezas, ao passo que as penúrias são reservadas apenas para os infiéis, é aqui desbancada. Esses ensinos são heréticos, malignos e repugnantes. A Igreja de Cristo precisa avaliar a vida na perspectiva dele. A igreja de Esmirna era pobre no aspecto material, mas era rica na fé. Lembrem-se do que Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Louvado seja Deus por isso. Mas a situação da igreja é ainda descrita na última parte do versículo 9, que diz: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmãos, a cidade de Esmirna era composta também de judeus. Eles haviam conseguido o benefício de viver a fé judaica como uma religião lícita diante dos romanos. Durante um tempo, o cristianismo era visto pelo Império Romano como uma ramificação do judaísmo, sendo assim tolerada. Mas a partir do ano 70 depois de Cristo, essa situação mudou. E a partir de então, os cristãos passaram a ser alvos da perseguição romana. O texto diz que os irmãos de Esmirna eram blasfemados pelos judeus. Desde os primórdios da igreja, os judeus iam perseguindo os cristãos. E nesse contexto de Esmirna, eles caluniavam os cristãos, deletavam os cristãos junto às autoridades romanas. Eles eram delatores, eles delatavam os irmãos. Os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas. Eles eram acusados de serem canibais, porque eles celebravam a ceia do Senhor, o pão e o fruto da vide, que eram símbolos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Imorais, eles eram acusados de imoralidade, porque antes da ceia, eles celebravam a festa ágape, uma refeição comunitária, chamada Festa do Amor. Eles eram também chamados de divididores de famílias, uma vez que as pessoas que se convertiam a Cristo deixavam suas crenças vãs para servir a Ele. Eles também eram acusados de serem crentes de ateísmo, de ateus, por não se dobrarem diante de imagens dos vários deuses. Eles também eram acusados de serem desleais e de serem revolucionários, por se negar a dizer que César era o Senhor. Jesus diz que esses perseguidores diziam que eram judeus, mas na verdade não eram judeus genuínos. Isso mostra que o Senhor sabe a realidade dos fatos. A sinagoga não era do Senhor, era a sinagoga de Satanás, do opositor, do adversário. Mas por que sinagoga de Satanás? Porque esses judeus, ao perseguir a igreja, estavam a serviço do maligno. Jesus, ao se opor aos líderes judeus dos seus dias, que queriam matá-lo, ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Irmãos, não se esqueça disso. Quem persegue os cristãos estão prestando serviço ao diabo. O retrato dessa igreja é aqui pintado. Essa era a situação da igreja. Vivia em tribulação, pobreza e perseguição. Cristo colocou em palavras vívidas o que a igreja experimentava na prática. A igreja pôde comparar a sua situação com a descrição perfeita dada por Cristo e dizer: Ele verdadeiramente nos conhece. Mas a igreja ainda tem o que ouvir da parte do Senhor. Já vimos o destinatário. Segundo, o remetente. Terceiro, um elogio. E agora, quarto, um encorajamento. Em face do estado da igreja, Jesus encoraja os irmãos a não temerem e oferece a eles esclarecimentos que demonstram tanto a sua onisciência como a sua soberania. Olha aí o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus inicia o consolo com o imperativo negativo. Nada temas ou não temas. As mesmas palavras de encorajamento que João recebeu quando caiu como morto diante de Cristo. Os irmãos começaram a ter medo. Mesmo sendo fiéis, eles não estavam imunes do medo. O medo estava se apoderando dos irmãos pelas coisas que estavam por vir. Mas Jesus disse para eles: parem de temer, parem de ficar amedrontados das coisas que hás de padecer. As palavras ditas por Cristo aqui ecoam as que ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está encorajando os irmãos. Não temas. O sofrimento não havia acabado. Eles deveriam se encorajar, mesmo sabendo que as coisas não seriam fáceis. Os triunfalistas, irmãos, que dizem que os cristãos devem determinar que não passará por nenhum problema, são aqui desmascarados. Jesus não prometeu a ausência de aflições. Pelo contrário, ele disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Os que ensinam o contrário disso são mentirosos e querem enganar o povo de Deus. E Jesus disse ainda: quem estaria por trás dessas aflições? Acompanhe o texto. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Jesus já havia dito que os judeus perseguidores prestavam serviço para Satanás, para o inimigo. Aqui ele usa outro título para o maligno, que significa caluniador, acusador, difamador. O diabo seria o responsável pela prisão dos irmãos. Observe como Cristo ele esclarece realidades espirituais para a sua igreja. Jesus também esclarece o propósito da perseguição. Observem: para que sejais tentados. Irmãos, a prisão no Império Romano não era apenas para deixar o prisioneiro confinado, preso como um castigo por algo. Não. Antes servia para manter o prisioneiro até o julgamento dele, que poderia ter seu fim com a aplicação da pena capital, isto é, da morte. Os irmãos seriam tentados diante da morte a negar Cristo e declarar que César era o Senhor Supremo. Deus ele estaria provando alguns dos irmãos, ao passo que o maligno intentava levá-los à infidelidade a Cristo, induzindo-os ao mal. Mas notem, Cristo já sabia de tudo e mostra o que aconteceria com a igreja, dizendo que tudo o que aconteceria era segundo a sua permissão. O inimigo não é páreo para Cristo. Ele só faz o que Deus permite.
O Senhor Jesus também esclarece a igreja acerca da intensidade da perseguição. Seria uma perseguição intensa, mas Cristo mostra que, apesar de intensa, essa perseguição tinha um tempo limitado. Observa aí, o texto diz: e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha a palavra novamente, tribulação. Eles teriam uma tribulação intensa, profunda. Mas Cristo ele mostra aí, será num tempo limitado, durante 10 dias. Esses 10 dias, irmãos, têm sido interpretados de muitas maneiras. Há quem afirme que esses 10 dias tratem de um número de completude. Outros dizem que se refere a uma alusão dos 10 dias que Daniel foi testado ao comer apenas legumes, a fim de não comer da comida do rei na Babilônia. Você se lembra do relato? Uma vez que se Daniel comesse do alimento do rei, era o mesmo que comungar da sua idolatria. Alguns sugerem que esses 10 dias representam 10 grandes perseguições que a igreja sofreria, inclusive por 10 imperadores diferentes. Mas há ainda aqueles que, como nós, acreditam que se refere a 10 dias literais. Mas o ponto aqui é que Cristo estabeleceu um limite no sofrimento. Pelo inimigo, não seria assim. Mas como disse Paulo aos Coríntios, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Aprendemos aqui, irmãos, uma grande lição que por vezes é ignorada, que a batalha espiritual é real e inegável. É verdade que alguns subestimam o maligno e outros, no extremo oposto, superestimam. Mas independentemente dessas posições extremadas, ele está mostrando para a igreja que o diabo está atuando contra ela. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos queridos, precisamos levar a palavra de Deus a sério. O diabo é sagaz, ardiloso e tem várias ciladas para fazer frente ao progresso da igreja. Enquanto na igreja de Éfeso, os seus adeptos eram os falsos apóstolos, aqui em Esmirna eram falsos judeus. Enquanto em Éfeso a perseguição era doutrinária, aqui a perseguição é física. Enquanto lá a oposição era interna, aqui era uma oposição externa. Por isso Jesus diz no versículo 10, eis que. Essa expressão já é conhecida por nós. Jesus estava dizendo, preste atenção, vejam, observem, o inimigo está por trás, ele lançará alguns de vocês na prisão. Amados do Senhor, não deis lugar ao diabo, sede sóbrios, vigiai, porque ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas em quinto, temos uma ordem. Ainda no versículo 10, ser fiel até a morte. Como vimos no início do sermão, a cidade de Esmirna era fiel a Roma. Mas aqui Jesus está chamando a igreja que estava em Esmirna para se manter fiel a ele. Jesus finaliza o versículo 10 dando uma ordem aos irmãos. Ela era fiel, por isso era rica aos olhos de Cristo. No capítulo 1, versículo 9, João era companheiro desses crentes, na paciência, ou seja, na perseverança. Então, esse imperativo de Cristo aqui poderia ser traduzido como: continuem provando que vocês são fiéis. Mas saibam que ser fiel até a morte não tem a ver com a duração da fidelidade, mas com o grau, com a intensidade da fidelidade.
Portanto, a questão em destaque aqui não é ser fiel até o último dia da vida, mas fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer do que negar Jesus. A igreja de Esmirna pagava o preço do discipulado. Em Apocalipse 12:10 nós temos um exemplo disso. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E Jesus anexa no texto uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa, irmãos, em Esmirna era dada em vários aspectos. Havia a coroa dada aos sacerdotes dos templos pagãos, a coroa dada aos soldados após a guerra, a coroa dada aos atletas, inclusive a própria cidade de Esmirna era chamada de coroa e flor da Ásia, como vimos no início. Porém, a coroa prometida por Cristo é a coroa da vida, a coroa pertencente à vida, uma coroa que é vida. Em 1 João capítulo 2, versículo 25, lemos acerca dessa promessa. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Temos ainda o sexto ponto, um chamado, um apelo. No versículo 11, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todas as igrejas precisam atender o que o Espírito Santo está falando. A igreja de Esmirna deveria, mesmo sofrendo, ouvir a voz do Espírito Santo. Você, meu irmão, precisa ouvir a voz do Espírito pelas Escrituras. E veja ainda o final do versículo 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todos que estão com Cristo já são mais do que vencedores, disse Paulo. Sabe o que Jesus estava dizendo à igreja com essas palavras? Vocês podem sofrer o dano da morte física, mas não sofrerá o dano da morte eterna. Essa expressão segunda morte, em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, e Apocalipse 21, 8, se refere à condenação eterna no lago de fogo e enxofre. A igreja, irmãos, já foi justificada pela fé em Jesus Cristo. E como disse Paulo em Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês se lembram que o diabo lançaria alguns irmãos na prisão. Mas em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, disse que ele será lançado no lago de fogo, onde também será lançada a besta, o falso profeta e todos os que rejeitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Meus irmãos queridos, esse texto nos ensina a maneira que uma igreja perseguida, sofredora, deve se portar diante da perseguição. Ela deve ser corajosa e permanecer fiel a Cristo, focando na promessa da vida eterna. Eu finalizo essa pregação relatando para vocês uma breve parte da história de um pastor da igreja de Esmirna, que ouviu a voz do Espírito e foi fiel a Cristo a ponto de dar sua vida por ele. Seu nome era Policarpo, um discípulo do apóstolo João, que no sábado do dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo, anos depois dessa carta ter sido enviada à igreja, foi morto devido à sua recusa de negar o nome de Jesus. Ele fora bispo de Esmirna por muitos anos. Seus algozes pediram-lhe que dissesse: César é Senhor, mas ele recusou-se a fazê-lo. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele, dizendo: Jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Policarpo lhe respondeu:
86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu Rei e Salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Irmãos, dizem que quando ele estava sendo levado para o martírio, os que estavam perto dele ouviram uma voz dizendo: Policarpo, sê forte, seja homem. Mas por um tempo, o fogo recusou a queimar e foram ordenados a matá-lo com um punhal, e assim fizeram. E depois atearam fogo no seu corpo. Policarpo, ele foi fiel até a morte, até o ponto de dar sua vida pela sua fidelidade. Ouça as palavras de Cristo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.